Olá a todos que nos assistem. Hoje terei a satisfação de bater um papo com o Dr. Bruno Pavan, que é especialista em endoscopia e em gastroenterologia. Atualmente trabalha no núcleo de doenças infecciosas da SOBED. Ele atua no Espírito Santo, na cidade de Vitória, na sua clínica privada. Bruno, a gente considera a segurança do paciente acima de tudo, né? Mas em relação à transmissão de infecção de germes multiresistentes através de aparelhos, ela é extremamente baixa, né? E isso ocorre principalmente na colângio. Isso se dá devido ao fato de algumas firmas não terem seguido o protocolo estabelecido pelo CDC de mudar a capa final dos aparelhos. Apenas 2 ou 3 empresas possuem esse modelo. Você acha que essas infecções se devem a falhas de processo de infecção, ou você acha que existe a necessidade real de se criar uma outra indústria que fabrica descartáveis, sabendo que nós emitimos tantas emissões de gás carbônico para produzir um endoscópio convencional, que vai fazer N exames, quanto um que vai fazer apenas um exame e será lixo na natureza? Perfeito, doutora Ana. Primeiramente, agradecer o convite da SOBED pela participação, né, no SOBEDcast. É um prazer enorme estar aqui participando desse momento. É um tema muito inovador, muito interessante. No primeiro momento, assim, quando houve esse desafio de estudar a respeito desse assunto, a gente fica bastante empolgado com as inovações. Acho que as inovações são sempre muito válidas, né, para o nosso meio e provavelmente ao longo das próximas décadas muitas inovações continuarão surgindo, né? Então, no primeiro momento, fiquei impressionado com esse assunto, fui adiante, né, nos estudos e realmente a gente observa essas preocupações, essa nova tecnologia, né, no que diz respeito a se realmente isso vai ter um impacto tão positivo quanto imaginado, mas a questão também dos custos que seriam implicados nos sistemas de saúde e também a questão da questão ecológica, né? O quanto que isso vai impactar no meio ambiente aí no longo prazo. Sim, entendamos o seguinte, tem um estudo alemão que comprova que você, para viabilizar o uso do endoscópio de uso único, ele teria que custar cerca de $140. É impressionante. Essa não é a realidade do fabricante americano, ou é? É impressionante, né? A gente pensa um equipamento hoje que a gente utiliza, o padrão, custa algo em torno de $65 mil ou $70 mil. Eles já conseguiram, com esses aparelhos descartáveis, fazer equipamentos que, pelo que está no mercado nos Estados Unidos, custando entre $1.995 até cerca de $4 mil. É interessante saber que realmente é uma mudança de valor muito grande. A gente sabe que os componentes eletrônicos são muito caros. A gente que trabalha com esses equipamentos e precisa fazer as manutenções, a gente sabe o custo disso. Isso já é impressionante, mas realmente, quando fala um valor, algo em torno de $112 a $180, que um aparelho padrão acaba, ao longo de sua vida útil, conseguindo fazer, realmente torna muito difícil esse desafio aí no longo prazo de conseguir atingir esse objetivo. Então, nós poderíamos dizer que no presente momento nós amamos tecnologia. Com certeza. Tudo que desenvolve, de novo, nós queremos incorporar, queremos usar, mas avaliando custo-benefício, primeiramente,
eu acho que isso não é viável para a realidade brasileira. Quando você vem de uma cidade que tem na Grande Vitória cerca de 1.700.000 habitantes. Exato. Quantas colangiografias vocês fazem? Você calcula que a Grande Vitória faça por dia? Eu não tenho esse valor exato agora, mas imagino que realmente seja um volume muito grande, né? Estados Unidos, por exemplo, chega até 650.000 colangio por ano. Por ano. Um valor Compara muito alto. isso com São Paulo, que a Grande São Paulo tem 21 milhões de habitantes. Certo. Quantas CPRS Diariamente, né? ocorrem diariamente? Eu acredito que nem o sistema de saúde suplementar, nem o SUS suportariam essa troca de tecnologia, né? As imagens são lindas, eu acho que ele consegue reproduzir a colangio convencional, mas o que acontece? O dano à natureza é muito grande. Certo. Porque isso vira lixo. Exato. E a endoscopia digestiva já é considerada, né, principalmente pela Sociedade Europeia, como a especialidade que produz mais lixo para a natureza, né? E isso vai contra tudo que atualmente se pensa em termos de ecologia, em termos de dano ao ambiente, que é reuse, recicle, refaça, né? Talvez se esses fabricantes tivessem a proposta deles mesmos recolherem o material utilizado e refazer, seria um caso a pensar. Mas eu acredito que o objetivo não seja esse, né? Seja apenas produzir e jogar fora. Eu até tive acesso a alguns dados. Existem assim, uma tentativa de parceria com empresas que vão tentar reaproveitar esses materiais eletrônicos e plásticos em outros equipamentos fora da área da saúde. Mas, de fato, realmente, como isso vai acontecer, imagino que tem que ser realmente uma coisa muito bem estruturada para que não tenha essa contaminação tão grande, né? Estima-se que os equipamentos descartáveis, no processo de fabricação, naturalmente que teria que ser em larguíssima escala, devem emitir até 25 a 44 vezes mais CO2 para a atmosfera, e isso realmente um impacto não só para o solo, mas também para o ar. Então é uma questão realmente muito, muito importante de ser levantada. Eu acho importante nós discutirmos isso, porque nós temos que, claro que somos fascinados pela tecnologia, mas nós temos que pesar o custo disso para os sistemas de saúde, o custo disso para a natureza, sendo que não é uma técnica que agregue novidade. Ela vai executar a mesma coisa que os aparelhos convencionais de endoscopia atualmente executam. Exato. É uma tecnologia muito nova ainda, né? Então, é natural que a gente deve esperar novos exames ao longo aí dos próximos, novos estudos nos próximos anos, realmente avaliando. A questão técnica, parece que alguns estudos preliminares aí com os experts, parece que teve um bom resultado. Mas a questão financeira e ecológica, eu acho que é o que novos estudos vão acabar mostrando para a gente, e comparar com os aparelhos que têm apenas a capa ali, a ponta descartável, que talvez seja um caminho interessante de seguir. Esse caminho já foi estudado, já compararam a infecção por multiresistente com os aparelhos que têm a capa distal fixa e a capa distal removível. Certo. Né? E realmente a infecção por multiresistente ocorre naqueles que têm a capa distal fixa. Eu acho fundamental, já que estamos falando em segurança, aprimorar os protocolos de desinfecção, limpeza mecânica, limpeza automatizada, tornar isso uma realidade.
Desde 2008, quando houve um surto de micobacteriose, né, em cirurgia laparoscópica, o Ministério da Saúde e a Anvisa estabeleceu regras muito rígidas. E essas regras foram levadas para a nossa especialidade também. Então, 0,4% de infecção, no máximo, Exato. nas colangiopancreatografia, você acha que justifica o investimento em substituir aparelhos que custam $60 mil e duram, se bem cuidado, muito tempo, por aparelhos que custam de $2 a $4 mil e que usam uma vez só? Eu fiquei surpreso quando eu tive acesso aos dados de pacientes internados em UTI nos Estados Unidos por infecções multiresistentes. Alguns estudos colocaram em planilhas de custo 2 diárias de UTI, um paciente desse, lá nos Estados Unidos, obviamente, algo em torno de $150 mil esse tipo de internação. Então, 3 estudos que eu tive acesso que fazem esses cálculos de custo, eles embutem esse valor no estudo, e isso realmente, aquele valor que a gente chegou ali de $112 a $140 no exame, acaba subindo bastante, dependendo do volume que o serviço tem de exame. Eles compararam serviços que fazem menos do que 250 CPREs ao ano ou mais, enfim, e eles chegaram em valores mais altos por conta disso, né, dizendo que centros que fazem CPRE em alto volume, um valor de corte para poder fazer a transição para o descartável seria algo em torno de $800, que é quase 8 vezes aquele valor que a gente estava falando. E em serviços de pequeno volume, também chegando a 1.300, tentando se aproximar do que tem o valor real do equipamento hoje, né? Vai ser um desafio. A tendência é que esses equipamentos, além de melhorar todos os processos de infecção, de repente selecionar bem qual, de repente, um caso que você possa aproveitar essa tecnologia. De repente... Isso que eu queria te perguntar. Se nós temos uma tecnologia satisfatória, com baixo impacto na natureza, com menos dano ao ecossistema, e agora surge uma de uso único, com alto impacto no meio ambiental, com pegadas de carbono incríveis, criando lixo em alta escala, e você sabe que plástico vai para a terra, para o ar e para o oceano também. Existiria uma janela, existiria algum caso selecionado no qual você me diga, não, neste caso eu acho que vale a pena usar o descartável? Exato, excelente. Realmente os pacientes, sabidamente, às vezes em centros terciários com pacientes internados, que já sabes que estão com algum tipo de infecção e que necessitem fazer o procedimento, talvez seja um caso interessante, e devem selecionar algumas patologias específicas para realmente triar aquele paciente que nunca fez uma CPRE, né, que eles chamam de CPRE Navy, né, que vem de uma ele não estava internado há muito tempo, ele vem para o hospital recentemente, provavelmente é um paciente que vai ser portador de não ter bactérias hospitalares, diminuindo a chance de contaminação por essas bactérias multiresistentes. Então, seria, de repente, um nicho aí para utilizar esses equipamentos. Você não vê uma janela para a utilização da CPRE nos transplantes hepáticos, nos transplantados? Perfeito. E no que eu acho que um custo elevado desse, um dano à natureza, à ecologia, ao ecossistema desses descartáveis, eu acho que só se justifica imunossuprimido. Com certeza, né? Com certeza. Dentre eles, onde nós realizamos muitas CPREs, nos transplantes hepáticos. Perfeito. Essa eu acho que seria um nicho. Sim.
para esses aparelhos de uso único. Sim. Né? Realmente eu fiquei impressionado com a tecnologia, assim, como que eles conseguiram, né, através dessa redução de custo, fazer equipamentos tão complexos, né, que é um duodenoscópio, com equipamentos eletrônicos, fico imaginando, né, o CCD, o de plástico. É de plástico. Mas e a processadora também, tão pequenininha. Acompanhei, vi alguns vídeos, não ocupa quase nenhum espaço ali na sala de exame, né? Muito interessante. Realmente muito pequena, é linda, a imagem é ótima, mas aquilo vai para a terra, vai para o mar, vai para o ar. Com certeza. E torna inacessível, né, para grande parte dos usuários de todos os sistemas. Verdade. Se isso já é um desafio na Europa, nos Estados Unidos, eu imagino para a América Latina e Brasil. Não, eu acho muito interessante. Eu acho que seria o aparelho ideal para você lidar com pacientes pós-transplante hepático. Legal. Isso seria uma indicação precisa, né? Agora, em relação ao resto, eu acho que também cabe à indústria dos aparelhos convencionais seguirem as determinações a eles designadas, de tornar essa ponta livre, né? Que você possa retirar essa ponta para permitir realmente uma desinfecção de alto nível. Exato. Né? Então, acho que as duas indústrias têm um papel a cumprir. A dos reutilizáveis, trabalhar, aquelas que ainda não o fizeram, trabalhar para tornar a capa distal removível. Exato. E a indústria do descartável entender que isso não é pinça. Exato. Que ele não vai vender para todo mundo, que ele vai causar um dano ambiental elevadíssimo e que selecione a indicação. Exato. E eu acho que a principal indicação é o paciente imunodeprimido. Gostaria de te ouvir. Com certeza. Isso tudo ocorreu, você lembrou muito bem da micobactéria, né, em 2008, mas em 2012, 2015 tiveram alguns surtos também de Klebsiella, Pseudomonas, né, com um aparelho específico. E aí houve uma pressão realmente dos órgãos regulatórios, a FDA, de fazer um recall nesses equipamentos, e sempre estimulando o aprimoramento dessa tecnologia. Mas apenas 2 fabricantes investiram nisso. Certo. Né? Isso. E a marca mais utilizada na América mantém a ponta fixa. Sim. Daí, talvez, tantos surtos de Klebsiella e outros germes multiresistentes. Exato. Mas é uma tendência que a gente acredita que ao longo do tempo deva ir diminuindo, né? Chegar até a falar em processos de desinfecção de alto nível que você faz 2 vezes no mesmo equipamento, e falam também em esterilização com óxido de etileno também no equipamento. Não, mas o fundamental é o elevador do aparelho, entendeu? Tem uma reentrância. Até para você fazer a limpeza mecânica, a escovação, tem que tirar a capa. Tem que tirar. Com a ponta distal você não vai conseguir nunca tirar o biofilme que se forma em torno do elevador. Exato. Sem contar as manutenções também básicas dos canais, a própria capa do aparelho, isso é muito importante também. Isso é muito importante. Excelente. Bruno, foi um prazer conversar contigo. Prazer todo meu, Ana. Muito obrigado. Esperamos nos encontrar mais e vamos trocando ideias, vamos discutindo. Eu acho que toda tecnologia é válida, desde que você selecione o paciente para qual está realmente indicado e que as empresas possuam responsabilidade social, né, de reciclar o seu próprio lixo. Perfeito, perfeita consideração. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você, Bruno. Foi um prazer. Tchau.